Quero dar as boas-vindas ao que não estavam aqui presentes ainda na primeira parte da manhã e que estão se integrando ao quarto fase a partir de agora. Em continuidade ao nosso fórum, teremos agora o painel internacional intitulado Capitalismo Sustentável no Mundo Atual. Neste painel será debatido o tema Capitalismo Sustentável em uma visão na América Latina, uma visão na Europa e uma visão na América do Norte. Cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação e as perguntas, conforme a gente já falou, perguntas devem ser formuladas por escrito para serem respondidas ao final ou então, ao longo de toda a apresentação, elas podem ser formuladas no aplicativo Macadu e enviadas no momento em que vocês se sentirem à vontade. Para mediar este painel, eu quero convidar o Dr. Carlos Alexandre Neto para que suba ao palco. Dr. Carlos Alexandre Neto é graduado em Medicina com mestrado e doutorado em Bioquímica, ambos pela URGS. Possui também pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, sobre isquemia cerebral e de implantes de tecido neural fetal. Atua como professor desde 1987, tendo acumulado experiência administrativa como chefe de departamento, diretor do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pró-reitor de pesquisa e de graduação. Em 2008 foi eleito e assumiu o cargo de reitor da URGS, tendo sido reeleito em 2012. Muito bem-vindo, Dr. Carlos. A palavra é do senhor. Muito obrigado. Quero agradecer à ADCE pelo convite, que muito me honra, para estar aqui mediando esse importante painel sobre capitalismo sustentável no mundo atual. Comporão o painel, eu vou chamando e peço então que suba aqui ao palco. Inicialmente o Dr. Bruno Baranda Ferran. Ele é advogado, político chileno, foi militante da Renovação Nacional e foi também ministro do Desenvolvimento Social no governo do Chile. Exerceu as funções de subsecretário do Trabalho e secretário-geral da Renovação Nacional, além de ter sido vereador em Santiago do Chile. É membro do Conselho de Administração da União Social de Empresários Executivos Cristãos Unificado, a USEC. Também comporá o painel Dr. Cristiano Faé Vallejo. Cristiano é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito pela USP. É pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e tem também um MBA pela própria USP. Secretário Executivo do Instituto Nacional de Resíduos, é uma entidade gestora para cadeias de logística reversa no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É professor, consultor em logística e sustentabilidade na Universidade Ítalo-Brasileira, no Embrasc, e na Universidade Corporativa FenaBrave. Bem-vindo, Cristiano. E também teremos como painelista o Dr. Robert Kipling Garland, mestre em administração pela University of Minnesota, nos Estados Unidos, em parceria com o Stockholm School of Economics, na Suécia, e a ESAD, na Espanha, e também pela Fundação Getúlio Vargas. É professor da Fundação Dom Cabral na área de inovação, tendo liderado a implementação do projeto de inovação de maior sucesso na transformação do atual contexto corporativo na América Latina, que é o Case Brastemp Whirlpool. Então, os nossos palestrantes, como foi anunciado, terão 20 minutos cada um. Nós vamos controlar um pouco o tempo e depois teremos um espaço para as perguntas do público. Então, o nosso primeiro painelista, Dr. Bruno Ferran, falará sobre capitalismo sustentável, uma visão da América Latina. Dr. Bruno. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, agradecido por la invitación que ADC nos cursara. Y felicitaciones también por esta iniciativa, porque ADC está cumpliendo uno de los roles fundamentales que UNIAPAC y este tipo de organizaciones tienen en el mundo, que es difundir los valores cristianos al interior de la empresa. Y para ello es muy importante que conozcamos nuestro entorno, el contexto social en que nos movilizamos, el contexto social en que se desarrollan los emprendimientos
que realizamos en cada una de las comunidades. Y coincidamos también en una definición de desarrollo. ¿Qué es lo que entendemos desde el punto de vista cristiano respecto del desarrollo sustentable como concepto evolutivo, del desarrollo sostenible? ¿Cuál es la mirada y la importancia que hoy, desde esta visión más bien cristiana, le estamos dando a la ciudadanía, a la participación y a las consideraciones de cuestiones que van más allá de las finanzas o meramente técnicas? Y es por eso que vamos a hacer una introducción para conocer cuál es el contexto social en que América Latina se está desenvolviendo. Uno de los parámetros tradicionales para medir la inequidad o desigualdad es el coeficiente Gini. En la medida que se acerca a 1, la sociedad o comunidad es altamente o completamente inequitativa, desigual. En la medida que el coeficiente se acerca a 0, estamos viviendo en una sociedad plenamente equitativa. Y pues bien, este es el cuadro comparativo de América Latina. Tomé algunos países. Uruguay tradicionalmente ha estado como el país más equitativo, al menos lo formal, respecto del resto de los países. Y también hice una presentación de Suecia, que en general, como un país europeo, ha sido tradicionalmente instalado como un ejemplo de equidad o igualdad, y me permití tomar la evolución desde el año 2000 en adelante de Chile. Enseguida, respecto de la pobreza, que es una medición distinta. En América Latina también hemos visto cómo paulatina y progresivamente en los últimos años se ha ido disminuyendo la pobreza, y especialmente la pobreza extrema, que es la miseria. Este es un cuadro evolutivo también que muestra Chile, que ha seguido esta tendencia reduciendo la pobreza. Hoy día en Chile tenemos 2.8% de pobreza extrema. Eso significa alrededor de 470.000 personas que viven bajo la línea de la pobreza o de la miseria. Estas son cifras tomadas al año 2011. Cada 2 años hacemos una encuesta muy importante. El 2013 me correspondió a mí liderar ese proceso justamente en el Ministerio de Desarrollo Social del país, y esperamos en las próximas semanas conocer los antecedentes para actualizarlo. Enseguida, respecto del trabajo, del empleo, es un elemento importante también de conocer y tener presente al momento de evaluar el contexto social. En general, en América Latina ha habido también una evolución positiva, disminuyéndose las tasas de desempleo y aumentándose el número de personas que están económicamente activas. En Chile, hoy día tenemos en torno a los 8.400.000 personas que están en el mundo del trabajo, que componen la fuerza de trabajo. De marzo a esta fecha ha habido una disminución, han salido como económicamente activos en torno a los 100.000 personas. Había una disminución después de muchos años de expansión, lo que es una mala señal. Sin embargo, todavía mantenemos tasas de desempleo bajas. Un tema a destacar es la mayor incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Estamos disminuyendo la brecha de desempleados o cesantes entre hombres y mujeres. En torno a las 400.000 personas hoy día en Chile están buscando trabajo y no lo encuentran, sea que por primera vez se incorporan al mundo del trabajo o han quedado desempleados. En consecuencia, a pesar de que ha aumentado el desempleo en el país, todavía tenemos tasas de desempleo en torno al 6.5%. Ahora bien, a pesar de esas bajas tasas de desempleo y buenos indicadores del combate a la pobreza, la inequidad, hay una serie de estadísticas que es importante conocer. En general, en promedio no alcanza a ver una persona trabajando en los hogares más pobres del país. Si dividiéramos la sociedad en 3 categorías de acuerdo a los ingresos familiares, pues bien, en aquellos más pobres no tenemos una persona siquiera por hogar. Se requieren 2 hogares para que realmente en promedio haya una persona trabajando, en contraste con los hogares
más ricos, en donde por esos mismos 2 hogares 3 personas estarían trabajando. Sin perjuicio además del ingreso, del salario, del monto del salario, el que no haya siquiera una persona trabajando por cada hogar hace imposible combatir la pobreza, hace imposible derrotar la pobreza y la miseria. Pero si le sumamos que en esas categorías de hogares más pobres tenemos mayor número de miembros o integrantes de esas familias, lo hace más complejo. Enseguida, en esos hogares más pobres hay una mayor proporción de jefes de hogar que son mujeres, hay una ausencia de hombres y de padres, lo que se suma a la baja participación laboral y ocupación de las mujeres. Consecuencia, nos muestra una ecuación altamente compleja, pero refleja también dónde las políticas públicas tienen que poner su foco y dónde las empresas también están llamadas a hacer un aporte. Ahora bien, una buena noticia, también a cifras del año 2011, porque esta misma encuesta esperamos conocerla en las próximas semanas con cifras actualizadas. Hoy en Chile el promedio de educación está en torno a los 14 años, el doble del promedio de años de estudio de las personas de 65 años o más en Chile. Esto es un indicador tremendamente positivo, porque sabemos que a medida que hay mayor cantidad de años de estudio, hay mayor acceso a buenos trabajos, a buenos salarios y a estabilidad en el empleo. Si una persona ha completado la educación superior, técnica o universitaria, puede acceder en promedio a salarios en torno a los $2.000, $2.500 en Chile. Sin embargo, si una persona solo ha tenido su educación escolar completa, puede acceder siquiera a un 30% de esos salarios. Y qué decir de aquellos que no han tenido oportunidad para tener una educación formal, el promedio salarial no alcanza el 10% de esos valores. En consecuencia, en la medida que aumentemos los años de estudio y, en segundo lugar, le demos coherencia a esa educación y formación, sistemáticamente, evolutivamente, irse preparando constantemente para enfrentar los desafíos del trabajo. Pero la pertinencia de la educación a propósito del requerimiento de mano de obra, a propósito de los desafíos de desarrollo que los países tienen, tiene que tener también un rol y preponderancia. En la medida que tenemos un sistema de formación, educación incoherente, de educación básica, media, escolar, de educación técnico o universitaria, que no diga relación con esta educación o formación continua para el trabajo, para formar y fortalecer el capital humano, y que tampoco diga relación con las necesidades de mano de obra que las empresas y los desafíos de desarrollo van teniendo, pues bien, es una educación impertinente, ineficaz para responder justamente a la estabilidad y calidad de los trabajos que esa persona que se está educando y formando tiene, y para responder a las necesidades de competitividad y desarrollo, de productividad que las empresas están teniendo. En consecuencia, no obstante, ir disminuyendo la pobreza y la inequidad en el país, mejorando en Latinoamérica todos los indicadores referidos a desigualdad y a empleo, estamos todavía en un momento muy difícil y con muchas necesidades que enfrentar. Y justamente por estas carencias es que la inversión y el emprendimiento se presenta como una gran oportunidad, no solo para enfrentar los desafíos de proveer bienes y servicios a una sociedad que está demandando cada vez en mayor medida de proveer y crear infraestructura suficiente, sino, digo yo, fundamentalmente para responder a los desafíos sociales y el combate a la pobreza, que es esencial. Pero este desafío y esta oportunidad va a ser real única y exclusivamente en la medida que no solo se atiendan a los requerimientos técnicos y financieros, sino que también se tenga presente cuestiones más bien que dicen relación con las personas,
con la sociedad y con las emociones de cada uno de ellos. Entonces, debemos coincidir en una definición de desarrollo donde estos factores estén presentes y donde la mirada cristiana también se haga latente. Una definición muy sencilla de desarrollo nos lleva a pensar en ella como el constante y progresivo aumento y mejora en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Pero desde hace ya más de 20 años que ese concepto ha evolucionado y ha ido incorporando otros elementos importantes. El primero de ellos, inicialmente, fue la protección y el cuidado del medio ambiente, la consideración, en segundo lugar, la consideración a las personas, como en este liderazgo que se nos ha dado para administrar un patrimonio, para administrar los recursos naturales, tenemos presente nosotros las futuras generaciones. Pero creemos nosotros que eso no basta. Los desafíos sociales, comunitarios, han ido adquiriendo cada vez mayor preponderancia y es por eso, de nuevo, que es muy importante conocer y preocuparse por el entorno y el contexto social en que los emprendimientos se están desarrollando. Por diversas razones estamos enfrentados a muchísimos desafíos. Hay un cambio climático importante que está afectando el desarrollo y algunas comunidades, sobre todo desde el punto de vista geográfico. Hay carencias y escasez, como el agua, para gran parte de la industria agrícola, minera. Hay otro tipo de carencias y restricciones, como el acceso a la energía. Están los desafíos de productividad, que en muchos países viene cayendo y empeorándose en vez de mejorar. Hay una gran desconfianza de la sociedad hacia las empresas, hacia los liderazgos políticos, los parlamentarios, y entonces los gobiernos responden en ocasiones con más regulación y más rigideces, en vez de enfrentar ese desafío justamente abriendo oportunidades a la sociedad y a los emprendedores. Todos los años, cada vez es más recurrente, todos los años vemos cómo los gobiernos ajustan sus expectativas de crecimiento a la baja. Desde hace muchos años la mayoría de las economías está creciendo en tasas menores a las inicialmente previstas por ellos y por los organismos internacionales, ya sea porque hay nuevas formas de relacionarse, como el convenio 169 de la OIT, que está ganando un espacio importante, o por las crecientes demandas sociales, el umbral y el límite o la línea de lo aceptable por parte de la sociedad como un colectivo ha ido también expresándose. Ellos reclaman sentirse desprotegidos, reclaman sentirse impotentes y en consecuencia están resistiéndose y oponiéndose a gran parte de la inversión y de los emprendimientos. Y básicamente lo hacen a propósito de no sentirse ellos partícipes en ese desarrollo. Y entonces vienen los conflictos entre los emprendimientos, las empresas y las comunidades, la ciudadanía, ya no solo como un individuo o una familia, sino como un grupo que quiere tener participación. Frente a esto tenemos que imaginarnos cuáles son las respuestas adecuadas. La primera y la central es la generación de confianza. En la medida que no retomamos la confianza entre la comunidad, la sociedad, entre los individuos, las familias y las empresas, pues bien, va a ser muy difícil salir de este círculo vicioso. Y para construir y regenerar las confianzas, lo primero es entender por parte de los líderes empresariales, de los directivos, accionistas, de los ejecutivos y trabajadores, que debemos respetar a las comunidades. Y para respetarla, nosotros frente a un emprendimiento, una inversión, podemos iniciar un diálogo con ellas, escucharlas para incorporar en la etapa más temprana de ese emprendimiento los desafíos, las inquietudes, de suerte tal que ya el diseño haya recogido oportuna y tempranamente entonces lo que ellos opinan, dedicarles tiempo, trabajo y estar cercano. En Chile existen muchos mecanismos para hacerlo. Yo destaco dos. Uno es la participación ciudadana, que es un proceso formal que se utiliza frente a la discusión de cuidado del medio ambiente
cuando hay cierto tipo de inversiones y exige entonces a ese emprendedor abrir un diálogo con la ciudadanía de suerte tal de incorporar entonces en el proceso y en el desarrollo las inquietudes que ellas manifiesten. Y la segunda, Chile es uno de los 22 o 23 países en el mundo que han suscrito el convenio 169 de la OIT, que es sobre participación y consulta indígena. Y a diferencia de la participación ciudadana, este es un proceso muy novedoso, pero que no me cabe duda que en 3, 5, 10 años más va a afectar profundamente todas las iniciativas y los emprendimientos. Se exige por este convenio que se consulte a las comunidades indígenas, sin una solución vinculante, pero sí en un proceso iniciado de muy buena fe, cuando las comunidades indígenas se vean afectadas, no solo a nivel geográfico, sino también en su cultura, en sus prácticas religiosas, se vea afectada por una decisión del Estado o por una inversión pública o privada. El segundo elemento importante y fundamental para reconstruir las confianzas, precisamente, es desarrollar estrategias de valor compartido que nos permitan a ese inversionista, un emprendedor, junto a la comunidad, crear y diseñar una estrategia, diseñar una meta y un camino para llegar a esa meta consensuado y de común acuerdo. No cabe duda que ese trabajo inicial va a generar ventajas competitivas y genera beneficios importantes para la sociedad y la comunidad. Tercer elemento sustancioso es la coherencia, el cumplimiento de aquello que yo pacté, de aquello que el emprendedor pactó con la comunidad, hacerle seguimiento en la implementación de esos acuerdos alcanzados. Este es quizá uno de los elementos más reclamados por las comunidades indígenas o civiles, sociales, frente a las diferencias, si es que se está cumpliendo o no lo convenido. ¿Cuáles son finalmente las conclusiones o los desafíos que nos podemos proponer? El primero de ellos es retomar el espíritu y los valores cristianos en el liderazgo y en el desarrollo de las empresas. Debiera en cada uno de esos emprendimientos advertirse, darse cuenta de el liderazgo y de los valores y la ética en el ejercicio de esa responsabilidad por parte de los empresarios. Enseguida, hay un cambio cultural importante, un cambio de paradigma que los líderes empresariales, directivos, accionistas y ejecutivos deben temprana y oportunamente entender y comprender. Hoy son variables emocionales, variables humanas, personales, las que han tenido mayor preponderancia y están deteniendo, obstaculizando muchos proyectos de inversión. Ya no son las finanzas, ya no son las razones técnicas, las dificultades que algunos proyectos y emprendimientos están teniendo. Y en la medida entonces que desde el nivel de accionistas, dueños, directores y enseguida ejecutivos comprenden este cambio de paradigma, pues bien, van a poder incorporar entonces y van a poder ganar o adquirir ventajas competitivas respecto de sus pares. La colaboración público y privada sigue siendo esencial. Los actores y el relacionamiento positivo, la sinergia positiva entre el Estado y los gobiernos con la iniciativa privada también va a permitir entonces llegar o alcanzar a un mejor diálogo social de las distintas autoridades, de los empresarios con cada una de las comunidades, de suerte tal que estos factores como la confianza, la participación, la transparencia se hagan realidad y nos permitan entonces tener desarrollos desde el punto de vista de la sustentabilidad y desde el punto de vista del espíritu y valor cristiano que sean acorde a ese desarrollo, capitalismo consciente o economía social de mercado que muchos queremos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar hoy día con ustedes. Muito obrigado, Dr. Bruno, que fez uma fala impressionante contando sua experiência e a visão a partir do Chile, um país muito desenvolvido, paradigma de desenvolvimento em alguns pontos aqui na América Latina. Um dos pontos talvez que não pode passar desapercebido é que a taxa de educação média é de 14 anos dos cidadãos do Chile. Eu acho que isso faz toda a diferença. Nós temos no Brasil uma taxa que é um pouco superior à metade dessa,
E o Plano Nacional de Educação já vem apontando que é importante melhorar. O Brasil foi um dos países que mais avançou em termos do IDH no desenvolvimento humano nos últimos anos, na América Latina, até porque saiu de um patamar muito baixo, mas avançou muito, mas tem muito ainda a avançar. E ressaltar que, no final da sua fala, a importância ou a demonstração de que os valores e a liderança cristãs são importantes, sim, para um desenvolvimento sustentável, para colocar essa visão de desenvolvimento sustentável com responsabilidade e citar que talvez uma das palavras mais importantes na sua fala, uma palavra-chave, é a questão do estabelecimento da confiança. Então, para todos os gestores, em qualquer instância, seja uma empresa, ou seja uma instituição um pouco maior, ou seja mesmo um governo, a questão da confiança hoje em dia é absolutamente fundamental. E nós temos aí, tivemos há 14 dias, pouco mais, né, uma eleição muito sangrenta, que tem manifestações ainda agora, parece que estamos no 3º turno. Isso tudo porque a questão da confiança foi abalada em algum momento e é o momento de se retomar. Muito obrigado, doutor Bruno. Passamos agora, então, ao nosso segundo palestrante, que será o doutor Cristiano Valerro, falará sobre capitalismo sustentável, uma visão europeia. Cristiano. Carlos, muito obrigado. Aliás, tem que me desculpar de ter levantado antes de você me chamar. Pessoal da DCE, muito obrigado pelo convite. Meus amigos, bom dia. Me solicitaram para falar sobre a questão da sustentabilidade na Europa. Eu vou trazer um conceito e vou trazer alguns exemplos que acho que podem ilustrar a pergunta da Juliana. Onde é que está a Juliana? Chega mais perto, minha querida. Eu acho que alguns exemplos eles vão poder ilustrar a sua pergunta, ou seja, como é que é capitalismo sustentável e o que tem sido feito na Europa. A frase mais interessante que eu ouvi recentemente foi do Leonardo DiCaprio, ou seja, é um distanciamento da questão ambiental. Interpreto personagens fictícios que resolvem problemas fictícios. A humanidade tem encarado as mudanças climáticas da mesma maneira, como se fossem ficção, acontecendo no planeta de outra pessoa, como se, ao fingir que a mudança climática não é real, como se ela fosse desaparecer. Eu acho que aqui ninguém pode negar que hoje há mudança climática. Acho que só quem trabalha no ar-condicionado fala, não está quente. Está mais quente, é óbvio. Há 35 anos atrás, eu morava no ABC e geava. Ou seja, os meses de inverno iam até setembro, outubro. Hoje nós temos veranicos em julho, com calor escaldante. E aí a outra pergunta, será que nós não temos... Será que nos faltam evidências disso? Não. Nós temos a questão da poluição do ar na China. Só para dar um exemplo, os executivos americanos eles têm deixado de ir para a China por conta da poluição ambiental. As empresas americanas elas contratam executivos, mas os executivos não moram mais lá. Eles moram em outros lugares, na região, com ar um pouco mais puro, principalmente aqueles que têm crianças pequenas. Fogo nas florestas, principalmente na Europa, tem os lugares mais susceptíveis à questão de incêndio, Portugal e Espanha. A questão aqui do lado, gente, aqui do lado não, um pouquinho distante da gente, mas lá no Rio de Janeiro. A questão das avalanches, só morreram 900 pessoas e nós já esquecemos disso, como se fosse uma coisa corriqueira. Isso daí destruiu o valor da região serrana do Rio de Janeiro em termos de geração de empregos e renda. Hoje, se alguém chegar para você e falar assim, olha, você quer uma casa em Petrópolis? Você fala assim, não, de jeito nenhum. Não vai. E aqui, na minha terra, seca. Ou seja, mais uma evidência concreta. O que me chama a atenção, voltando à frase do Leonardo DiCaprio, é a baixa percepção de valor das questões ambientais para nós, cidadãos normais. Isso daí praticamente ele não existe.
você vai comprar qualquer coisa, vai ser a última questão que você vai analisar, a questão ambiental. Se ele consome ou se não consome muito combustível, o carro, como é que você vai fazer após o ciclo de vida útil dele, onde é que você vai colocar. Uma questão que quer dizer, eu infiro que essa percepção de valor ela esteja mudando, principalmente em São Paulo, é que recentemente foi aprovada a utilização de água proveniente dos esgotos residenciais, através de osmose reversa, vai ser reutilizada nas casas. Se você falasse, olha, você vai usar esgoto na sua casa, há 1 ano atrás, o cara vai falar, você está louco, ia ter passeata na Paulista. Hoje isso daí foi aceito, graças a Deus vamos usar água do esgoto. É óbvio, se você não usar água do esgoto, você não vai tomar banho. Aqui no Brasil, como é que tem sido feita a gestão ambiental? Tem sido feita até de uma forma prosaica. Em 2010, no finalzinho do governo Lula, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso daí preconiza, né, a extinção dos lixões em céu aberto, com uma série de problemas, né? Contaminação do lençol freático, problemas enormes para os catadores de resíduos, enfim, isso aí não devia existir, isso é uma coisa quase pré-histórica. E, por incrível que pareça, deveria entrar em vigor, houve um prazo de 4 anos de latência, deveria entrar em vigor agora no dia 2 de agosto desse ano. Apesar dessa lei ter ficado 21 anos em discussão no Congresso e mais 4 em latência, houve uma medida provisória, por medida provisória 651, para estender o prazo de aplicação. Uma irresponsabilidade, uma discussão prosaica, se nós vamos continuar com o lixo a céu aberto ou em aterros sanitários controlados. Existe uma questão de mudança de paradigma, e é aí que a gente vai começar a falar sobre a questão da Europa. Usei o exemplo do Brasil só para pontuar qual é a diferença. O que houve nesses últimos anos? Houve uma mudança. Eu não sei se todo mundo vai lembrar. Vocês lembram do Sugismundo? Olha, excelente que você lembrou. Que outro dia eu falei isso daí numa classe de aula, o cara falou assim, o que é isso, professor? Não. O Sugismundo deve ter sido, foi um personagem fictício, foi criado lá para 1973, 75, que ele, ou seja, ensinando as pessoas a jogar os resíduos no lixo. Até então, você deixava onde quisesse. Com o processo de urbanização no Brasil, então, lançou-se, quer dizer, criou-se o Sugismundo, ensinando as pessoas a aterrar ou colocar no lixo, enfim, fazer uma disposição ambientalmente adequada. Isso daí ele foi mudando. A ideia não é só aterrar, isso daí foi mudando posteriormente para compostar, reciclar e incinerar, e hoje, aqui no Brasil, evitar ganhou mais importância. Aterrar seria a última opção. Só isso daí está sendo feito, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela contempla parte disso, principalmente quando ela menciona a diferenciação entre resíduos e rejeitos. Resíduos é aquilo que a gente gera, mas ainda tem valor, pode ser incluído em algum outro ciclo produtivo, e rejeito é aquilo que você não tem o que fazer, aquilo que não tem como aproveitar, aquilo você tem que enterrar mesmo. Na Europa, como é que está sendo feita essa gestão ambiental? Traz, e aí marca bem essa questão de ruptura de paradigma. Enquanto nós, aqui no Brasil, com a PNRS, nós começamos a falar ainda em reduzir, mas continuamos com um sistema econômico baseado na economia linear, que é o TMID, que é o Take, Make e Dispose. Na Europa, a Comunidade Econômica Europeia adotou recentemente,
e preconiza para todos os países a economia circular. A economia circular, basicamente, pretende fazer um corte neste raciocínio, que para continuarmos a crescer, nós vamos ter que continuar absorvendo a mesma quantidade de matéria-prima. Vai haver uma desconexão entre uma questão e outra. Nós vamos crescer sem que o que o José Inácio falou agora, que chegamos a setembro tendo consumido, quer dizer, vamos completar até dezembro, e até setembro já nós consumimos tudo que poderíamos. Essa questão vai ser dissociada, basicamente preconizando uma extensão dos ciclos de vida e aproveitamento das matérias-primas em outros ciclos de vida. Isso vai proporcionar não só que o planeta se recupere, que a retirada de recursos seja feita com mais parcimônia e calma, propiciando uma recuperação dos recursos naturais, mas vai evitar também uma recuperação das cadeias de suprimento como um todo, que estão perdendo valor absurdamente. O que eu digo com isso? Recuperação do valor na cadeia de suprimento. Exemplo, McDonald's. McDonald's, recentemente, na Rússia, teve que fechar uma série de unidades por conta de higiene. A cadeia de suprimentos estava sob absoluto estresse de preço e de condições mercadológicas. Exemplo número 2, o próprio McDonald's na China. Na Rússia ele tem problemas de higiene, e na Rússia ele vendeu, o fabricante de hambúrgueres, vendeu para o McDonald's carne estragada. Só na China as vendas do McDonald's reduziram na ordem de 30%. Então, vocês imaginem a perda de valor na cadeia de suprimentos que significa isso. Então, falando rapidamente sobre o que é economia circular, e depois vamos passar para os exemplos para ilustrar a Juliana. A primeira questão que se fala é de um uso mais prolongado de alguns produtos. A segunda questão que preconiza a economia circular é reuso de produtos. Exemplo, a Caterpillar começou a vender tratores, máquinas de terraplanagem. Não são 4 horas? Não, são... Gente, vocês vão poder almoçar hoje. A Caterpillar começou a vender tratores reformados com garantia de zero. Então, isso daí é mais um exemplo de economia circular, reuso de produtos. Reuso de partes. O que significaria isso? É você utilizar uma determinada matéria-prima num outro ciclo econômico, de uma forma diferente. Exemplo que nós podemos dizer são as roupas. Tem sido utilizado resíduos têxteis na Europa para fazer calefação, isolamento nas paredes. Ou seja, se não há necessidade de você demandar produtos novos, é pegar produtos que já estão dentro do ciclo econômico. Daí tem algumas outras coisas, como sorting e disassembling. Sorting e disassembling significa você poder separar e desmontar produtos de uma forma mais adequada, que permita você reciclar as diferentes partes. Exemplo, tinha um grande fabricante de ketchup ali em Goiás, que começou, ou seja, o tomate ele tem um poder de fermentação muito alto. Então, logo que o PET entrou no Brasil, eles começaram a fazer embalagens de PET. E daí fizeram uma camada intermediária com nylon. Só que isso daí não foi avisado para ninguém, mesmo porque não tinha o hábito de rotulagem ainda. Essas garrafas, obviamente, foram recicladas com as garrafas de PET normal. E foram vendidas para vários clientes. Só que isso daí não funciona. A partir do momento que você vai reintroduzir dentro de uma outra produção de fibras, isso daí se quebra tudo. As fibras se quebram. Então, quando dizem sorting
sorting and disassembling é a capacidade de você construir produtos que você possa desmontar adequadamente para você incluir em outros sistemas produtivos com mais facilidade. Em último caso, como nós estamos vendo aqui, é o final disposal. Então aqui nós temos a entrada e aqui nós temos a saída. A ideia é reduzir ao máximo o que nós estamos entrando dentro do sistema de produção, é não estressar mais ainda as fontes de matéria-prima. E reduzir ao máximo também o que vai para uma disposição final. Exemplos práticos, dona Juliana. Primeiro exemplo é o Fairphone. O Fairphone ele até foi noticiado aqui na Veja, mas foi noticiado muito por cima, como até uma alternativa de baixo preço. Mas o que está por trás disso vai muito além. Primeira coisa, as matérias-primas elas são todas certificadas. Segunda coisa, ou seja, as práticas de trabalho são adequadas também. Há permissão, ou seja, já sai de fábrica com 2 chips. Outra coisa, o EAS Program, basicamente o que eu faço hoje, logística reversa. Replaceable battery, a bateria é substituível. Nesse replaceable battery, que vale a pena mostrar o que é essa questão de economia circular. Esse telefone, ele vem com um manual de instrução para desmontagem. Você abre o telefone e você espalha o telefone na mesa. Se você quebrar a tela do telefone, você compra só a tela. Você não precisa trocar todo o telefone com caixinha, vai vir outro carregador, outro isopor, nem nada. Reduz absurdamente. Ou seja, você vai reutilizar as peças que você já tem. Se você quiser mudar a memória do seu telefone, você vai lá e troca única e exclusivamente a memória, você não troca todo o telefone. Se vier um outro programa, um pacote de aplicativos que exija mais agilidade, você vai lá e troca também só o processador. Você vai trocando tudo, ao contrário da maioria dos modelos hoje. Você caiu no chão, você perdeu. Perdeu, mano. Vai ter que morrer, mas com uma fortuna para o seu celular. Quanto custa? Custa 150 euros. E eu peguei outro dia esse telefone na mão, funciona igual. Tira fotografia igual, tem Facebook, tem WhatsApp, tem tudo. Funciona normal. A um custo muito mais baixo. Outra questão, outro exemplo de coisas que estão acontecendo na Europa, que eu julgo que são questões de ponta, e que, por isso, merecem ser pensadas, que podem ser trazidas aqui para o Brasil, é a questão do lixo zero. A percepção de valor sobre isso é muito mais alta em países nórdicos, ou seja, a Suécia tem exemplos fantásticos de redução de lixo. Aqui eu trouxe um exemplo, a Basurama, que é um exemplo da Espanha, que já tem em São Paulo. Ele é um coletivo que já tem em São Paulo. Mas, nos países nórdicos, eles têm feito isso daí com muito mais eficiência e eficácia. Só um número, na média, no Brasil inteiro, nós produzimos 1,1 quilo de lixo, resíduo urbano. Você joga, você deixa ali na sacolinha, e o lixeiro passa. Como se, ao fazer isso, os seus problemas acabaram. Mas não, eles só estão começando. Porque cada tonelada de lixo custa R$800 entre coleta e disposição final. Isso porque, ou seja, isso é um custo independentemente do Banco Mundial ter montado ter solto um estudo recentemente, junto com a Climate Works, dizendo o seguinte: se tudo que preconiza a PNRS tivesse sido levado a cabo e a apropriação do gás metano dos aterros sanitários, nós teríamos uma renda, um net present value, uma geração de caixa da ordem de $1 bilhão ano, sem contar um incremento no PIB, enfim, uma infinidade de coisas. Ou seja, a nossa velha dificuldade em
planejar no curto, médio e longo prazo e implementar no final. E o último exemplo de sustentabilidade que vem acontecendo na Europa é a questão energética, né? Das fontes alternativas de energia, as fontes renováveis de energia. Apesar de já começar a haver uma série de objeções em relação à energia solar, a energia solar ainda é uma das energias mais adequadas do ponto de vista de energias renováveis. O que tem de interessante acontecendo lá na Europa é que na Alemanha, energia solar mais eólica, ela está contribuindo no total com 31% nesse ano 2014, 31% da matriz energética. 2025 ela vai responder por 40% a 45%. 2030, 50%, 60%. E o recorde foi agora, no dia 15 de abril de 2014, que naquele momento, foi meio-dia desse dia, superou a geração de energia solar naquele dia, superou 50% das necessidades de energia da Alemanha. Bom, para terminar, como eu comecei com um artista internacional, vou terminar com um cantor nacional. O primeiro, o Leonardo DiCaprio, ele mostra um distanciamento normal. Aquele cara, se eu não gostasse do cara, eu falasse assim, aquele cara que é reitor, aquele problema que não é meu. Uma outra frase perolar foi de um cara que eu não conhecia, mas que é famoso, que é um cantor chamado Otto, é um cantor pernambucano, e eu não conheci, não. É um convite. Esse problema é nosso, gente. Então, faça a sua parte primeiro, que juntos faremos o resto. Eu agradeço uma vez mais e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Dr. Cristiano. Cristiano fez, nesses poucos 20 minutos, nos lembrou que realmente as mudanças climáticas elas estão no centro da discussão sobre a sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele apareceu justamente nos países nórdicos há mais de aproximadamente 20 anos, com a Gro Brundtland, que foi a primeira-ministra da Noruega. Depois nos colocou muito claramente do que se trata a economia circular e o seu grande potencial, não é, para que nós consigamos continuar a fazer crescer a economia sem depauperar o planeta, até porque não é possível, não é, que a gente siga depauperando o planeta, porque aí o desenvolvimento não acontecerá, porque nós, como parte desse planeta, estamos totalmente afetados. E trouxe exemplos muito interessantes, como o do lixo zero. Muito obrigado, Cristiano, pela sua apresentação. E passamos agora, então, ao nosso último painelista, que é o Dr. Kip Garland, que vai nos falar sobre capitalismo sustentável, uma visão da América do Norte. Obrigado. Eu não tenho um PowerPoint, na verdade eu tenho um artigo do Harvard Business Review de junho deste ano, que eu acho muito provocativa para um fórum que reúne dirigentes com um eixo moral, não um eixo religioso, sobre o assunto da sustentabilidade dentro do viés do capitalismo, né? Eu sou Kip Garland, eu sou americano, já morei em 8 países e eu já fiz projetos em mais que 40 países para o ONU, para a USAID, para o Banco Mundial. Atualmente eu moro no Brasil, eu sou professor de inovação, estratégia e marketing na Fundação Ana Cabral. E nesses projetos que eu fiz nesses países, o meu foco sempre era inovação e modelos de negócios, onde eu acho que vocês, como dirigentes de identidades econômicas, pode ter um grande papel e um grande impacto dentro de um tema que muitas vezes é apresentado de uma forma menos tangível,
todo mundo deve ser consciente, todo mundo deve saber que a sustentabilidade é bom, mas no nosso dia a dia, às vezes, a gente, por mais que a gente goste de ter projetos nessa área, tem um outro foco que é geração de valor econômico. Então, queria em 20 minutos, um desafio ambicioso, traz alguns pontos relevantes a essa questão maior para um dirigente cristão nesse contexto. Primeira coisa que eu acho fundamental nesse debate de sustentabilidade é o frame, o jeito que esse é apresentado. E ela é apresentado como um dilema. Ou é moralidade, ou é lucro. Não dá para ter os dois. Ou você ajuda, ou você é ajudado. Esse cria um discurso, para mim, pouco produtivo, e que eu vejo repetido na mídia, nos livros, etc., é que para você, de fato, criar valor econômico, você tem que ter um pouco culpa dos impactos que você tem, do ambiente que você está danificando, dos consumidores que você está, de alguma forma, explorando, sem necessariamente ajudar ele, né? Eu acho que a Coca-Cola, no futuro, vai ser o Sousa Cruz, né? O que eu fiz na minha vida, além de dar um monte de pessoas diabetes, né? E eu acho que esse tipo de discurso pouco produtivo. E para a gente fazer esse reframing do discurso, nós temos que voltar em tempo e enxergar a capitalismo como consequência inovadora da sustentabilidade. E esse realmente é um reframing muito grande. Porque hoje, o capitalismo é o inimigo da sustentabilidade. É o vilão da história. E a gente pouco volta a ver aonde o capitalismo surgiu e qual que foi o papel do capitalismo de criar tudo que nós temos ao nosso redor do mundo para melhorar o mundo, com o objetivo final que sempre foi para melhorar